Imagina só a cena. Você está lá flutuando no silêncio absoluto do espaço e olha para baixo. E lá está ela, uma esfera azul e branca, suspensa na escuridão. Dessa perspectiva única, uma pergunta surge quase que por instinto: como é que tudo isso aqui começou? Essa é a história da nossa busca por essa resposta. Olhar para a Terra do espaço conecta a gente com todo mundo que ao longo da história olhou para o céu estrelado e se fez as mesmas perguntas. Sabe, de onde a gente veio? Qual é a nossa origem? É essa curiosidade que sempre nos impulsionou. E esse fascínio pelo cosmos, claro, não é nada novo. Desde os primórdios, a humanidade sentiu essa necessidade de criar narrativas, histórias poderosas para dar algum sentido ao universo e ao nosso lugar nele. Bom, vamos entender isso melhor. Essas histórias têm um nome: cosmogonias. E elas não eram apenas contos para passar o tempo, não. Eram a base da cultura de um povo, estabelecendo a ordem social, a moral. Eram, na verdade, as primeiras tentativas de explicar o que parecia inexplicável. E o que é realmente fascinante é ver como essa busca era universal. Pensa só, no Egito Antigo tinha o deus Atum, que surgiu das águas caóticas para criar o mundo. Já na mitologia chinesa, o gigante Pangu separou o céu e a terra usando o próprio corpo. Em cada canto do planeta, cada cultura desenvolveu sua própria história de origem. Mas com o tempo, uma nova forma de pensar começou a ganhar força. A humanidade foi, aos poucos, deixando de apenas criar histórias para começar a desenvolver modelos que pudessem ser testados. Era o nascimento da cosmologia como ciência. Essa linha do tempo mostra bem essa virada de chave. A gente deixou para trás os mitos e entrou na era dos modelos científicos. E um modelo científico tem uma regra de ouro. Ele precisa fazer previsões que possam ser testadas. Primeiro, colocamos a Terra no centro de tudo. Depois, veio uma ideia que mudou completamente o jogo. Então, o ponto crucial foi essa mudança de perspectiva. O modelo geocêntrico, com a Terra paradinha no centro, funcionou por mais de 1000 anos, é verdade, mas o modelo heliocêntrico de Copérnico, que colocava o Sol no centro, nossa, ele explicava o movimento dos planetas de um jeito muito mais simples, muito mais elegante. Foi uma revolução. E essa revolução nos trouxe até o nosso entendimento atual sobre a origem do universo. Uma história que não começa com Deus ou um gigante, mas com uma observação, feita através de um telescópio lá no comecinho do século XX. Em 1929, o astrônomo Edwin Hubble descobriu uma coisa assim de cair o queixo. As galáxias distantes estavam se afastando de nós. E se tudo está se afastando, isso só pode significar uma coisa. No passado, tudo devia estar muito mais perto. Essa ideia de um universo que começou num ponto super denso e quente e se expandiu ficou conhecida como a teoria do Big Bang. E um fato curioso, o nome foi criado de forma irônica por uns maiores críticos da teoria. Mas o nome pegou e hoje a teoria se sustenta em 3 pilares fortíssimos. A expansão contínua, um eco de calor do início do universo que a gente consegue detectar até hoje e a quantidade certinha dos elementos químicos mais leves que vemos por aí. E essa ilustração aqui mostra de um jeito brilhante toda a nossa história cósmica. De um estado incrivelmente quente e denso há uns 13,7 bilhões de anos, até a formação das primeiras estrelas, das galáxias e, finalmente, do nosso próprio sistema solar. Ok, depois de entender a origem de tudo, que tal a gente dar um zoom e fazer um tour pela nossa casa cósmica? Então, bem-vindos ao Sistema Solar. Mas, antes de visitar os planetas, a gente precisa saber quem é que manda no pedaço. E não tem discussão, é o Sol. Ele sozinho tem 99,8% de toda a massa do Sistema Solar. Tudo o resto, planetas, cometas, tudo, é basicamente um detalhe gravitacional. Mas perto dessa estrela gigante, a gente encontra os planetas rochosos. Eles são mundos sólidos menores, mais densos e, claro, incluem a nossa casa. São eles Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Já lá longe, na vizinhança mais afastada, moram os gigantes gasosos. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. São mundos imensos, sem uma superfície sólida para pisar, feitos basicamente de gás e com atmosferas super turbulentas. Só que o sistema solar não é feito só de planetas. Existe uma infinidade de outros objetos por aí, e para organizar tudo isso, os astrônomos precisaram criar algumas regras. E isso nos leva àquela pergunta que, vamos combinar, muita gente ainda faz. O que aconteceu com Plutão? Por que ele foi rebaixado? Bom,
A resposta está nessas 3 regrinhas aqui. Em 2006, os astrônomos definiram o que é preciso para ser um planeta. Plutão cumpre os 2 primeiros critérios. Ele orbita o Sol e é redondinho. O problema é o terceiro. Limpar a vizinhança significa que ele precisa ser o chefão gravitacional da sua órbita. E Plutão não é. Ele divide o espaço com outros corpos de tamanho parecido. Por isso, foi reclassificado. A nova categoria de Plutão é a de planeta anão. Além deles, a gente tem milhões de asteroides, a maioria girando ali entre Marte e Júpiter, e também os cometas, que são como viajantes gelados do sistema solar. E esses objetos menores não são só curiosidades cósmicas, não. Eles podem ter um impacto gigantesco, literalmente, na história da vida na Terra. Essa cratera enorme aí é a cicatriz deixada pelo asteroide que, 65 milhões de anos atrás, mudou o curso da evolução para sempre. Aquele impacto é um lembrete poderoso de que a gente não está isolado. Fazemos parte de um sistema cósmico dinâmico e, às vezes, bem caótico. Dos mitos antigos aos modelos que podemos testar, nossa compreensão do universo evoluiu demais. Mas a jornada, essa não terminou. Cada nova descoberta abre portas para mais perguntas. A grande aventura do conhecimento continua e a gente só pode imaginar o que vamos descobrir a seguir.